Que a paz do Senhor esteja com a igreja e o Espírito Santo, nesta noite, ele tenha misericórdia de nós e mesmo na injustiça da nossa conduta, mesmo sem nós merecermos esta divina atenção, que o seu amor possa ser derramado sobre a nossa vida. E ele tome todas as providências para nós continuarmos, para nós seguirmos em frente com a nossa luta, sempre guardados pelo Espírito do Pai. A igreja, ela vai ser neste dia renovada. Cada coração que está aqui confiante vai sair sob a influência poderosa do Espírito do Senhor, e nós estaremos blindados, revestidos devidamente, para entrarmos lá fora, enfrentarmos o mundo, irmãos, que é o grande inimigo nosso, com seus perigos, com as suas mentiras, com as suas ilusões. Se nós não contarmos com a presença operosa de Deus na nossa vida, nós correremos um sério risco de nos perdermos ou de nos envolvermos nessas tragédias que vêm assustando o mundo. Nós temos um Deus e nós cremos que, por pior que seja a situação desta humanidade, Ele nos ajudará a sobreviver e a atravessar os tempos difíceis, na certeza de que dias melhores vão chegar com a vinda gloriosa do Rei. A igreja seja abençoada, os que recebem a palavra aqui e os que em outros lugares também estão nesta mesma comunhão. Amém. Nós escolhemos hoje um texto de um livro de sabedoria. Eu gostaria que a igreja me acompanhasse. O livro é o Eclesiastes. Ele faz parte do conjunto dos livros do Velho Testamento, está logo após o livro de Provérbios. O Eclesiastes, como nós já sabemos, foi escrito pelo filho do rei Davi, o grande salmista. E a vida deste rei foi referenciada, inclusive, por Jesus, quando disse que a sua sabedoria no tempo da sua existência, ela era de interesse de muitas pessoas. E havia quem atravessasse continentes para conhecer a sabedoria de Salomão. E este rei deixou ensinamentos para nós bastante importantes. Em torno desses ensinamentos nós devemos refletir. Porque a sabedoria, ela não muda. Não é um ensinamento que é modificado com o passar do tempo. Os ensinamentos da sabedoria, eles servem para orientar a nossa vida em qualquer tempo, em qualquer lugar onde nós estivermos e onde nós viermos a existir um dia. A sabedoria, ela não se perde. Quando ela passa a fazer parte do nosso espírito, da nossa alma, ali ela se instala e nunca mais ela vai embora. Aí no comecinho do livro, eu queria que os irmãos fossem ao capítulo 1. Nós vemos o pregador, ele se intitula aqui como pregador. A introdução, ela diz assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades.
tudo é vaidade. Quando a gente examina o livro, quando a gente vai lendo os textos que compõem esta mensagem, a gente percebe que este pregador, ele é um tanto pessimista, porque ele diz que todas as coisas humanas não passam de vaidade. E os estudiosos, aqueles que examinam os detalhes da história e dos textos bíblicos, eles acreditam que esta obra ela é uma obra estranha, porque ela é como se ensinasse para nós um estado de desânimo. É como se mostrasse para nós que a vida não tem significado algum. E como o mundo até hoje ainda pensa que a vida é o supremo dom de Deus, é o supremo bem que Deus deu para nós, este livro pode parecer estranho, mas quando ele foi escrito, por volta de 900 anos antes de Cristo, ainda não havia sido revelado que a vida não era aqui, que a verdadeira vida era numa outra dimensão, era num outro lugar. E Jesus viria mais tarde, com o mesmo perfil do pregador, dizer que ele não era aqui desse mundo, ele era de um outro mundo. E ele disse: olha, eu sou de cima, eu vou preparar lugar para vocês. Ele desprezava a vida como desprezou a vida o rei Salomão ao escrever o Eclesiastes. Mas, infelizmente, a nossa humanidade, ela se encontra ainda no mesmo atraso que havia na época de Cristo. E não são poucos os religiosos que pensam que a vida é o supremo dom de Deus e que não têm uma ideia mais clara do que existe do outro lado da vida. E até quem não gosta muito de falar em morte. Mas nós todos temos um dia que passar por essa tal morte. E é bom que a gente entenda, irmãos, com clareza o que é que existe do outro lado. E do outro lado existe uma vida que é bem mais plena do que esta vida que nós temos aqui, e as suas paixões, as suas ilusões, as suas mentiras. Amém? Por isso, irmãos, esse pregador, ele fala das vaidades aqui desse mundo, e ele diz: tudo é vaidade. Parece uma palavra pesada, mas quando a gente olha a sua palavra pelo ponto de vista de Cristo, a gente vê que ele estava, na verdade, inspirado pelo Espírito Santo. E a gente só compreende isso quando o horizonte que está além da morte para nós fica claro ao Jesus dizer que aquela era a vida definitiva. Nós vamos falar um pouquinho sobre a sabedoria do livro. Eu gostaria que vocês adiantassem um pouquinho para o capítulo 4, aonde ele fala dos males e das tribulações desta vida. Ele tem, assim, um modo poético de falar sobre a vida. Ele diz que o mundo é como se fossem as coisas que estão debaixo do sol. Há que entender que a terra, para eles, era apenas um plano. Não havia essa concepção de um mundo redondo. Descobriu-se que o mundo era redondo no ano 1500 da nossa época, da nossa era, depois de Cristo. Por isso as concepções eram bem diferentes do que essas dos nossos dias. E quando nós lemos os textos antigos, nós precisamos olhar esses aspectos para a gente saber por que eles diziam dessa maneira. Então, para eles, o que havia embaixo do sol era toda a criação de Deus. E ele começa aqui o capítulo 4 do livro Eclesiastes, dizendo assim: voltei-me
e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas das pessoas que foram oprimidas e daqueles que não têm consolador. E a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Então, este rei, o rei Salomão, ele era um homem de uma inteligência brilhante. O seu reinado é um dos reinados de maior esplendor da história do povo de Deus. Ele era um homem que tinha um profundo conhecimento de todas as coisas. E ele observou, mesmo sendo um rei, que tinha assim vestimentas gloriosas, até Jesus se refere à sua roupa, ao falar no Sermão do Monte, acerca das providências de Deus, dizendo que o lírio do campo se vestia de uma maneira mais bela do que as roupas do rei Salomão. Esse homem se vestia de uma forma gloriosa. Mas mesmo assim, sendo rei, eu nem sei se nós, sendo rei, se nós observaríamos alguma coisa, né? Hoje tem tantas pessoas aí que são ricas e elas não conseguem perceber o sofrimento alheio. Há exceções honrosas entre os homens ricos. Mas, em maioria, o poder e as riquezas tornam a nossa alma cega. Nós não conseguimos perceber o sofrimento das outras pessoas. Estamos muito preocupados com a nossa felicidade. Ele percebia o sofrimento das pessoas e dizia que havia muitos que eram oprimidos e que essas pessoas, elas não tinham consolação. Elas não tinham consolador. Porque naquele tempo Cristo ainda não tinha sido colocado à nossa disposição. O mundo vivia mergulhado no escuro. E Deus, sabendo que a injustiça estava por toda parte, enviou o seu mensageiro. Esse mensageiro é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Ele é o nosso consolador. Nós precisamos perceber que Cristo não é um chefe religioso, irmãos. Não é o chefe de uma igreja. Ele é o Senhor que veio ao mundo para nos dar a certeza de que todas as injustiças, elas cessarão. E que as injustiças, elas são produto da ignorância do ser humano em relação à sua origem. Quem nós somos, o que nós estamos fazendo no mundo e para onde nós vamos depois que nós morremos. Como o homem não sabe dessas coisas, ele procura ser feliz ao seu modo, mesmo oprimindo os seus irmãos. E segue o texto do livro Eclesiastes. Por isso eu louvei aqueles que já morreram, mais do que os que vivem ainda. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então, a injustiça era tamanha que ele louvou as pessoas que já tinham morrido. Irmãos, ele era o rei de Israel, um rei glorioso, um rei sábio. As pessoas vinham de longe para ouvir a sua palavra. E o estado de sofrimento que ele via no mundo era tal que ele louvou aqueles que haviam morrido e aqueles que ainda nem haviam nascido. Este era o estado de corrupção, de injustiça que estava estabelecida no mundo. E quando Cristo veio a este mundo, ele veio para mudar todas estas coisas. Amém? A grande mensagem que Jesus trouxe é que o reino de Deus será implantado na terra. Todas as injustiças cessarão. As guerras, as tragédias, as doenças, as mortes prematuras, todas estas coisas que fazem parte do mal que está no mundo, tudo isso
será destruída. Também vi eu, diz o versículo 4, que todo o trabalho e toda a destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Ele começa a entrar agora aqui, irmãos, na maneira como nós precisamos encarar a vida. Ele passa a nos aconselhar para que nós também não sejamos pessoas oprimidas, angustiadas, que trabalhamos com o nosso espírito em aflição. É como se em nós houvesse um descontentamento. Todo o trabalho que fazemos parece nunca ser suficiente. Veja que ele diz que ele percebeu que o trabalho também se transformava numa ferramenta que fazia o homem ter inveja do seu próximo. Então, hoje, as pessoas trabalham nem sempre pensando apenas no seu bem-estar, mas elas querem ser melhor do que as outras pessoas. Há uma disputa entre os homens no setor da vida profissional. Nós precisamos nos contentar com o sustento que a nossa profissão nos dá, sem deixar que este espírito de concorrência que eles elegeram como a solução para os males do mundo venha destruir a nossa vida. A sabedoria, ela faz-nos compreender, irmãos, que não é possível a gente viver com a nossa alma cheia de vaidade. O que é vaidade? É soberba, é achar que nós somos melhor do que as outras pessoas. Viver uma vida cheia de aflição. Parece que nós não estamos satisfeitos com nada que nós temos. Irmãos, nós temos sustento. Irmãos, nós temos onde morar. Irmãos, nós temos saúde. Nós temos pernas que andam, olhos que veem, bocas que falam. Nós fizemos a nossa refeição hoje de manhã, fizemos na hora do almoço, à tarde antes de vir para a igreja, nós comemos alguma coisa? Ou não? Alguém que está passando fome aí pode levantar as mãos? Irmãos, nós somos bem-aventurados. Do que é que nós precisamos mais? Esta mesma palavra de sabedoria, ela diz que quem ama o dinheiro não se farta dele. Nós não podemos deixar que o espírito de concorrência e essa loucura que está aí fora, essa coisa de qualificação, de aperfeiçoamento, de disputa, isso não pode nos enlouquecer, irmãos. Isso traz uma avaria profunda no nosso espírito, na nossa alma. Nós deixamos de dormir porque nós ficamos atormentados por causa da vida profissional. Como se nós pudéssemos controlar o que vai ser amanhã. Se nós nem sabemos se vamos acordar. Será que eu vou ter para pagar? Será que eu não vou ter? Será que eu vou estar? Será que eu não vou estar? Irmãos, a cada dia o seu mal, ensinou Jesus. A cada dia o seu mal. Então vive o dia que você está hoje tratando dos seus problemas. Resolve os seus problemas de hoje. Come, dorme, folga, fique em paz. Amanhã quando você levantar, você começa uma outra luta. Sem deixar que a sua alma fique atormentada. Nós precisamos trabalhar para ganhar o nosso sustento. Veja o que diz o versículo 5. A pessoa que é tola, ela cruza as suas mãos e come a própria carne. Ora, quem não trabalha, não vai durar muito tempo. Concorda, irmãos? Hoje nós temos um problema sério, que não podemos colocar os jovens para trabalhar. As leis no Brasil não permitem.
É claro que ninguém é a favor de trabalho de crianças, trabalho escravo, nada disso, mas os meninos e as meninas precisam começar a aprender a ter satisfação pelo trabalho desde pequeno, irmãos. E cabe aos pais ensinar pequenas tarefas, pequenos deveres em casa para as crianças crescerem com o gosto pelo trabalho. Porque senão ela vai comer a própria carne. O que significa isso? E daqui a pouco ela não tem quem sustenta ela. A palavra da sabedoria diz para nós que é tolo aquele que cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Depois ele vai dizendo, olha, melhor é a mão cheia com descanso do que as duas mãos cheias com muito trabalho e aflição. Você não precisa de muito. Uma mão só cheia está bom. Com tranquilidade. Não precisa você ter as duas mãos cheias. E o seu espírito cheio de aflição, não tem paz, não tem sossego, vive atormentado. São valores que nós precisamos saber cultivar para que haja paz na nossa vida. É claro que o Espírito Santo está pronto para trazer paz para você, para a sua casa. Mas você precisa fazer sua parte, meu filho. Algumas pessoas criam um verdadeiro inferno dentro de casa, porque não confiam em Deus, porque não confiam na providência de Deus. Os irmãos se lembram da passagem do deserto, que Deus enviou o maná para o povo que estava passando fome? Não podia guardar o maná para o outro dia, porque apodrecia. O que Deus quis dizer com isso? Que a cada dia eu te dou a sua ração, teu sustento. Confia nele. E não tem sido assim? Por acaso nós temos ficado aflitos? Não, nós temos confiado. Não tem faltado nada a nós que somos o povo de Deus. Ah, pode não ser que você não realize aquele sonho. Ah, você está falando de sonho? Bom, aí a gente já entra noutra área. Vaidade das vaidades. Quem quer ter isso, ter aquilo, quem quer se realizar, quem quer fazer uma grande viagem, uma grande casa, um carro não sei do que, uma roupa não sei o que. Irmãos, é para quem pensa que vai morrer. Você pensa que vai morrer? Bom, então você não vai ter tempo para nada mesmo. Você tem que gozar, correr, fazer acontecer. Mas nós não pensamos assim. Nós continuaremos vivendo do outro lado. E vivendo em outros tempos e lugares. Porque somos filhos de Deus. Somos imortais porque Cristo nos deu a imortalidade da vida. Então a vida não vai parar aqui, não vai cessar aqui, irmãos. A nossa experiência vai continuar do outro lado. Em outros lugares. Quem sabe até em outros mundos. Quem pode dizer, acha mesmo que só aqui nesse lugar existe vida? Esse planetinha aqui no canto da galáxia? Grãozinho de areia no universo. É evidente, irmãos, na casa do Pai há muitas moradas. Precisamos tomar consciência de que nós não vamos morrer. Isso é importante. A maneira como você vê a morte determina como você vive. Se você pensa que você vai ficar dormindo até o dia do juízo, meu amigo, você vai ficar desesperado. Durma-se com uma coisa dessa. Imagina você pensar que você, quando morrer, você vai entrar num sono. E quando você acordar, você vai estar na grande confusão do juízo. E o desespero. Irmãos, quando a gente vê a mensagem salvadora de Cristo, ele acaba com essas concepções velhas, com essas doutrinas antigas, com essas lendas que se contavam na antiguidade. Cristo disse, aquele que crê em mim, não morre, passa dessa para outra vida. Aquele que estiver morto e crer em mim viverá. Amém. A maneira como eu vejo a morte. Isso é importante porque determina a forma como eu vivo.
se eu acredito que eu continuo existindo do lado de lá e seguindo com a minha experiência diante de Deus e com Deus, eu vou saber cuidar de mim. Agora, se eu acho que vou morrer, faz o que você quiser. Fique à vontade. Na hora da morte, a gente conversa. Irmãos, sem aflição de espírito. Amém? Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem ninguém, nem tampouco filho nem irmãos, e contudo não cessa do seu trabalho, e também os seus olhos não se satisfazem com riqueza, nem diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem. Ele fala aqui do amor que as pessoas têm ao dinheiro. Pessoas que trabalham para ajuntar coisas para si. Esse é sozinho. É uma pessoa solitária. Parece que não, mas tem muita gente que pensa ainda em nossos dias que se tiver uma certa quantia guardada lá no final da sua vida, quando estiver velhinho, vai estar protegido. Nós temos até a chamada previdência, né? O sujeito, hoje o aposentado não consegue ter essa segurança, então ele faz uma previdência privada, chama. Nós temos que investir em Deus. A nossa fé em Deus, no nosso serviço a Deus. Você que está ficando idoso, você que está começando a se acabar, deixe de lado essa história de você ficar na tua casa, vai servir a Jesus, vai anunciar o Evangelho. Você não tem o que fazer na sua casa, vem falar comigo que eu vou arrumar um serviço para você. Está doente? Vem falar comigo. Vamos fazer um plano para você trabalhar, para você falar de Cristo, até o dia que a morte te levar. Ninguém é dono da sua vida, irmãos. Só Deus é dono da nossa vida, porque Ele é nosso Criador, Ele é nosso Pai, Ele nos criou. Quem quer se prevenir para o futuro, para a sua velhice, são os descrentes. Nós não precisamos nos preocupar com o futuro, porque nós temos um Deus, porque nós temos um povo. Nós não éramos povo, hoje nós somos povo de Deus. Quando você ficar velho, a igreja vai mandar você embora daqui porque você ficou velho. Quando você ficar doente, a igreja vai dispensar você porque você está doente. De que igreja nós estamos falando? Quando você ficar sem sua casa para morar, porque você ficou desempregado, a igreja vai te desamparar? O povo de Deus vai te desamparar? De que Deus nós estamos falando, irmãos? De que igreja nós estamos falando? De que amor nós estamos falando? Nós não temos que nos preocupar com o futuro, irmãos, porque nós temos um Deus que é Senhor do futuro. Existe uma passagem na palavra que diz que eles fazem menção aos cavalos e aos carros. É uma passagem antiga. Mas nós faremos menção ao nome do Senhor. Amém? Eles falam que o mundo vai cuidar deles. Eles fazem menção à tecnologia, aos carros na rua, às coisas bonitas, à ciência deles. Eles fazem menção a tudo que é desse mundo, menos ao Senhor nosso Deus. Mas nós somos o povo de Deus. Eles têm confiança no mundo, nós temos confiança em Deus. Nele nós confiamos. Nós faremos menção ao nome do Senhor em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Na doença nós faremos menção ao nome do Senhor. No desespero nós faremos menção ao nome do Senhor. Nas alegrias nós faremos menção ao nome do Senhor. Na prisão nós faremos menção ao nome do Senhor.
Nas vigílias nós faremos menção ao nome do Senhor. E na glória nós faremos menção ao nome do Senhor. Amém? Amém. O versículo 9, ele completa o pensamento do homem solitário, dizendo que é melhor a gente ser dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Quando a gente está junto, nós temos mais abundantes recursos, não é mesmo? E diz mais: se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai daquele que estiver só, porque se ele cair, não haverá outro que o levante. Olha a importância da gente ser dois. O Senhor, Ele criou-nos para viver juntos um com o outro. Homem, procura a sua mulher. Mulher, procure o seu homem. Não podemos viver solitários. Nem na vida profissional, nem na nossa vida pessoal. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar, irmão. Como é que nós vamos enfrentar a vida sozinhos? E ele diz mais: se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, ele passará frio. Olha a palavra da sabedoria. É tão bom quando chega aquela época do frio, né? A gente chega perto da esposa, ali dá uma encostadinha nela, ela encosta perto da gente, fica aquela coisa quentinha, gostosa. Não é assim, irmãos? Ou não é? E quando a gente está sozinho? Tem que ser aquela coberta, né? Só a coberta, a gente rola naquela coberta, fica aquela coisa, só o nosso calorzinho, né? Não tem um calorzinho da nossa companheira, do nosso marido para estar do nosso lado. São coisas tão simples, mas que ensinam de maneira profunda que a vida não pode ser uma vida solitária. Nem na vida profissional, nem na vida conjugal, irmãos. Nem na igreja. Estejamos sempre juntos, uns com os outros. Porque para a gente enfrentar essa batalha vai ser muito mais fácil. Vê o que ele diz a seguir. Ele disse assim: se alguém prevalecer contra um. Vamos imaginar que alguém se levante contra você. Se vocês forem em dois, vocês conseguirão resistir. Olha aí, irmãos, versículo 12. Ele diz: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Não é? Ué, mas é 2 só, por que ele falou 3? Porque são 3 envolvidos, não é? É um, o outro e os 2. Eles formam 3. Alguns dizem é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é princípio de unidade. Se alguém se revoltar, se alguém quiser entrar em litígio contra um, os outros o ajudará. Nós não podemos viver sozinho. O estado de solidão não é o estado natural, irmãos. Precisamos estabelecer a naturalidade da vida, se nós quisermos ser felizes. Eu digo felizes no sentido espiritual, viu, irmãos? Não estou falando no sentido material, porque a felicidade que o dinheiro compra, essa felicidade não é verdadeira e acaba com o dinheiro. Concorda? Se é o dinheiro que compra, assim que o dinheiro acabar, a felicidade vai junto. Jesus dizia: olha, eu vos dou a minha paz, mas não é a paz do mundo, não. É uma outra paz. É a felicidade da alma. E as demais coisas? Deus vai colocar na sua vida, fique tranquilo. Daqui a pouquinho Ele vai colocar na sua vida o que você precisa. Você vai se surpreender. Não se preocupe. Não pense tanto em providências, mas sirva o Senhor. Sirva o Senhor na tua mocidade, sirva o Senhor no final da sua vida, sirva o Senhor na saúde, sirva o Senhor na doença, na tempestade, na bonança, sirva o Senhor. Se o diabo se agarrar no teu pé e não quiser saltar, você
serve o Senhor com o diabo no teu pé, não tem problema não. Eu digo sempre para os irmãos que eu corro um risco de ir para o inferno, porque qualquer um de nós corre. Mas se eu for, o diabo vai ter que escutar a Escritura, porque eu vou morrer, eu vou levar a Escritura comigo. Vou fazer um transtorno naquele inferno. Senhor, cuida de mim. Não é verdade? Mas o diabo, ele não solta do nosso pé. Sabe por quê? Porque até pouco tempo nós servíamos o diabo. Vivíamos para o mundo, só pensávamos no nosso prazer, na nossa satisfação, nos nossos gozos, em sermos bem-sucedidos nas coisas desse mundo. Estávamos esquecidos de Deus. Éramos como as multidões. Vaidosos, dominados pela vaidade. Era só o que nós pensávamos. E Deus transformou a nossa vida. Apresentou-nos a Jesus Cristo, o Senhor, que disse, olha, pare um pouco aí. Dá um tempo. Isso aqui passa. Os apóstolos vieram, desenvolveram a sua doutrina, os seus ensinamentos, e disseram, a vida é como o vapor de uma chaleira. Ela sai, olha lá, acabou. Os poetas disseram, é como a flor que de madrugada é linda, bonita. Ali para o meio-dia já está meio assim, à tarde já murchou, joga fora, pode queimar. Isso é a vida. Não dê tanta importância a estas coisas. Serve o Senhor. Você vai ver que tudo se encaixa, tudo dá certo. Por quê? Porque estamos engajados numa causa maior. Não se trata da nossa felicidade pessoal. Se fosse isso, irmãos, nós iríamos cuidar da sua felicidade e poderíamos juntos fazer você ser feliz. O que você precisa para ser feliz? Diga-me. Uma casa, nós vamos dar uma casa para você. Um automóvel novo. Quantos você quer? 2 te satisfaz. 3 te satisfaz. Nós vamos dar para você ser feliz. Mulher, você quer quantas? A sua não serve? Cansou dela? Então você quer mais uma? Mais 2? Salomão teve 1000. Davi teve 400. Não sei como é que eles faziam com tanta mulher. Administrar uma já não é fácil. Como é que eles administravam 400? Irmãos, percebe? Eles eram reis. Eles foram ungidos de Deus. Tiveram tudo. Eram homens infelizes. Infelizes. Davi dizia, estou enfiado num charco fétido. Graças a Deus, ele me tirou desse buraco, meu Senhor. Irmãos, a felicidade não está nas coisas que vemos. Isso tudo passa. A felicidade está dentro de nós. É um estado de espírito que nós precisamos pedir a Deus que nos conceda. Porque não é nosso. Se fosse nosso, a gente já tinha. É de Deus. Amém? Pede a Deus para te dar. Se não chegou ainda, faz o seguinte, vai servir a Deus na casa dele, sem merecer, sem estar preparado, sem nada. Você não merece coisa nenhuma, nós não merecemos nada. Mas nós servimos na casa do Senhor. Eu vou anunciar o seu nome. Eu vou levar uma mensagem. Lá tem jornalzinho ali, leva a mensagem para alguém. Entrega essa mensagem para uma pessoa que você conhece. Pronto. Satanás está ali fora, mas deixa ele lá. Vai chegar o dia que o Senhor vai enxotá-lo daqui. Ele não quer que você faça nada. Ele quer que você saia daqui do jeito que você entrou. É embrulhão, mentiroso, cheio de história. Essas coisas, riquezas do mundo, as glórias do mundo, ele oferece para as pessoas. Não, você vai ter, você vai ser. Não é verdade. É enganador. Então faz o seguinte, olha, tua vida, esquece um pouco da tua vida. Vamos pensar na vida dos outros? Não se trata da felicidade sua, mas da felicidade desta humanidade. O que está em curso é uma revolução no planeta. É no mundo, não é revolução religiosa. As reformas que haviam de ser feitas, já foram feitas as reformas. Na área religiosa não aconteceu nada. O que aconteceu de novidade? A igreja caiu no ostracismo. A igreja católica, em toda a sua história, caiu no ostracismo, afastou-se do evangelho, afastou-se do amor de Deus, do amor ao próximo. Fizeram uma reforma. O que aconteceu com a igreja evangélica? Bem parecido com a católica. Não tem que fazer mais nada.
Nós temos que esperar a chegada gloriosa de Deus, de Cristo. O mal que está no mundo, ele destrói-se por si mesmo. Você não precisa fazer nenhum esforço. Mas nós precisamos salvar pessoas para Deus. Deus está chamando você, meu irmão, para você trabalhar para Ele. Quando você for embora, passa ali, pega um jornalzinho que está ali em cima da mesa, um folhetim, tem uma mensagem, leva e entrega para uma pessoa que você conhece. Começa a servir Jesus hoje. Vocês que vão viajar, leva um jornalzinho, 2, 3, na estrada, dê para alguém. Quando vier na tua cabeça, dá para esse sujeito o jornalzinho, você vai lá e dê para ele. Dá uma mensagem para você. Começa a servir Jesus hoje. Tá bem? E se ele vier agarrado no pé de vocês, vocês vão com ele no pé mesmo, não tem problema não. Vai entregando jornalzinho aqui, ali, sempre falando de Cristo, sempre falando de esperança, sempre falando de amor, sempre falando de justiça, de perdão, sendo homens e mulheres exemplares diante dessa sociedade corrompida, dessa sociedade constituída por pessoas prostituídas, mentirosas, iludidas com as coisas desse mundo. Nós não somos iguais a eles, nós somos santos. Nós fomos separados para Deus. Não é que nós somos puros não, viu gente? Santo não é puro não. Nós somos separados. A palavra santo quer dizer separado. Nós somos separados. É uma geração diferente de gente que vai construir um mundo novo. Amém? A igreja de Cristo é uma igreja que está no coração das pessoas. Não é uma casa de 4 paredes. E ela está espalhada em todo o mundo, em todas as crenças, em todos os países. Essa geração está sendo marcada por Deus para que em breve o mundo possa ser modificado. Chega de injustiça, chega de morte, chega de tragédia, de vileza, de prostituição, como nós estamos vendo na nossa casa. Pode abrir lá, ligar a televisão, você vai ver a prostituição dentro da tua casa. Chega disso, irmãos. Você está achando que o mundo está estranho? Você não viu nada. Você está achando que tem muita violência? Você não viu nada. Você está achando que tem muita corrupção no governo? Você não viu nada. Você vai ver muito mais. Por isso, nós queremos que os irmãos despertem e se revistam da verdade, da sabedoria que há em Deus. Porque só o conhecimento da verdade vai nos dar condições de sobreviver em tempos tão trabalhosos. Seja um cordão dobrado. Família, você que é chefe de família, seu marido, sua esposa, converse vocês dois, feche a sua casa. A palavra de Deus precisa ser comentada na sua casa todas as semanas. Se você não tem coragem, fale comigo, eu vou lá na sua casa para a gente falar de Deus pelo menos uma vez na semana até você adquirir essa coragem. Faça isso. Leia a Escritura lá dentro da sua casa para proteger o seu lar, para proteger a sua casa de todo o mal que vem sobre esta humanidade. Irmãos, que Deus possa nos ajudar a compreender a verdade que está na Escritura Sagrada. Nós precisamos nos guiar por uma luz. Hoje, o mundo elegeu essa história de que todo mundo tem razão, né? Todo mundo tem direito. Essa é a eleição última do mundo, que nós temos que respeitar todo mundo. Sim, respeitar todo mundo, mas não quer dizer que você vai concordar com a vida torta que o sujeito vive. E para nós a vida é torta segundo a Escritura Sagrada. Nosso referencial está bem aqui. Então, quando a palavra fala de mentira, eu preciso saber se é comigo. Quando a palavra fala de adultério, eu preciso saber se é comigo. Quando a palavra fala de vida desonesta, eu preciso saber se é comigo. Quando a palavra fala de desonrar pai e mãe, eu preciso saber se é comigo. Não é uma palavra para você, é uma palavra para mim. E você tem que dizer
esta palavra é para mim. Então o Senhor, Ele pede que a gente cuide da nossa casa na luz da sua palavra. Que a igreja seja abençoada. Que Deus nos dê discernimento. Olha, para a gente entender a palavra de Deus, nós precisamos do Espírito Santo. A gente lê a letra, nem sempre a gente compreende, mas o Espírito Santo dá entendimento. Pede a Deus que te ajude a compreender a sua mensagem de libertação. Faça isso, seja sincero. E o Espírito vai te ajudar a entender a grande mensagem que Cristo veio nos trazer. Que as bênçãos dele sejam conosco, com toda a igreja, com os irmãos daqui e com os irmãos que de outros lugares recebem a palavra de hoje. Amém.